E aí, meu povo bailarinístico, como vão vocês? Eu sou a Tamires Reis e sejam muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje, ele foi um vídeo muito pedido pelo pessoal lá no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, que eles queriam saber como que é o meu processo de se tornar bailarina adulta, como que está acontecendo todo o meu preparo físico, como que eu aplico a minha própria metodologia dentro de um trabalho comigo, visto que eu também já tive meu período profissional, tive que parar em função da faculdade e agora que eu tô voltando depois de 7, 8 anos de pausa. Então, roda aí a vinheta. Bom, para quem não sabe, eu me formei lá em meados de 2011, tirei o DRT na mesma época e para mim foi um processo um pouco doloroso no começo, porque eu comecei o balé tarde, eu comecei com cerca de 9 anos dentro de um projeto, então o fato de fazer uma formação demorou um pouquinho mais, mas eu acabei concluindo lá em meados de 2011, tirei o DRT e comecei a trabalhar profissionalmente dentro da companhia da escola. Então, dentro da Associação Passo a Passo, que era onde eu fazia aula, a gente acabou formando a companhia e a gente ia para os festivais, a gente criava espetáculo e etc. Acontece que a Associação Passo a Passo, ela era uma ONG, então a gente vivia em função de verbas públicas, vivia em função de fomento. E aí chegou uma hora que a companhia inteira já estava lá no auge dos 17, 18 anos e a gente precisava trabalhar, né? E aí foi exatamente o momento em que eu comecei a trabalhar fora, então eu dava aula para escolinhas de ensino infantil, comecei a dar aula de balé dentro de academias de musculação e foi onde eu comecei a sentir que a dança estava começando a esvair um pouquinho da minha rotina. Até porque a gente chega num momento na nossa vida de que a gente precisa literalmente comer, né? Então eu precisava ganhar dinheiro, precisava pagar as minhas contas, precisava evoluir como pessoa. E aí eu decidi, com muita dor no coração, parar de dançar para começar a trabalhar e também estudar. Por que eu tomei essa decisão? Porque pelo menos aqui no ABC, que é onde eu moro, aqui em Diadema, as escolinhas de dança, elas não têm tanto um caráter profissionalizante. Pelo menos aqui em Diadema, porque eu sei que em São Bernardo, São Caetano e Santo André existem escolas de formações, existem escolas que mandam os alunos para fora, graças a Deus, então a gente tem um profissionalismo muito legal. Só que aqui em Diadema, quem fazia isso era a Associação Passo a Passo, que era a escola que eu trabalhava. E aí, infelizmente, por conta de problemas financeiros, a gente precisou fechar a escola. Então a gente não tinha como sobreviver, a gente não tinha como dar aula de graça, até porque a gente tinha a nossa casa, a gente tinha os nossos sonhos. Muita gente queria dançar profissionalmente, mas a gente não tinha como se manter. Então é a mesma coisa de você querer dançar um festival, querer se inscrever num Prix de Lausanne, querer se inscrever no IAGP e não ter nem condições de conseguir comprar uma sapatilha. Então foi um momento bem delicado. Foi onde eu comecei a procurar essas escolinhas e as únicas escolas que tinham para eu poder trabalhar eram escolinhas de ensino infantil, que infelizmente ainda tratam o balé como se fosse uma coisa de lazer, ainda tem só aulas de baby class, em que o chão não é adequado, não tem uma metodologia às vezes a ser seguida, a gente tem que se virar para criar a nossa metodologia, então foi um período bem difícil. E aí foi então que eu comecei a perceber que eu precisava de um pouquinho a mais. E aí calhou exatamente na época que eu comecei a considerar o fato de começar a estudar numa faculdade, fazer algum curso, tentar trabalhar profissionalmente com outra coisa. E isso aconteceu em 2014, então o último espetáculo da escola, o último grande espetáculo da escola, eu acabei não participando por conta disso, porque eu já estava um pouco mais focada dentro dos estudos. Até porque também 2014 foi o ano que eu prestei o Enem, então foi aonde eu realmente larguei isso e aí foi um momento extremamente doloroso, porque eu fazia aulas de segunda a sábado, ficava o dia inteiro na escola, ensaiava, dava aula, brincava, respirava dança e aí eu tive que reduzir isso pela metade para poder dar aula e para poder estudar também, até porque eu decidi fazer faculdade depois de 5 anos de formada no ensino médio. Então, os 18 anos foi onde eu estava no ápice, onde eu estava dançando, ainda estava competindo, a gente estava criando a companhia, e aí isso foi acontecendo, só que aí na mesma proporção que isso começou a crescer, isso começou a descer também, e eu precisei tomar uma decisão bem importante.
Aí em 2015 comecei a faculdade de Educação Física, fiz em outra cidade, fiz em Santos, então precisei mudar, precisei criar uma outra rotina e aí eu não conseguia conciliar as escolas de dança junto com a minha rotina de aula. Então eu fiquei pelo menos uns 3 anos e meio sem fazer aula nenhuma, de nada, apenas estudando, apenas vivendo, apenas enlouquecendo dentro daquela universidade, gente, porque a Universidade Federal não é fácil. Ainda mais uma universidade que era de modo integral, então existe curso de Educação Física que é integral nessa vida, gente, não é só medicina. E aí foi um período bem difícil. Aí nos últimos 6 meses eu consegui encaixar uma escola para voltar a fazer aula. Só que nesses últimos 6 meses foi exatamente o período do TCC. Então a gente tinha aquela escolha dolorida entre dançar e se formar. E aí, obviamente, eu escolhi me formar. E aí fiquei mais um tempo sem fazer aula. Ia uma vez ou outra, uma vez a cada 2 semanas. Tinha vezes que eu conseguia ir uma semana completa, mas faltava na seguinte. Então eu não conseguia ter uma progressão. Então isso foi bem ruim. Terminei a faculdade em 2018. 2019 resolvi voltar para São Paulo. E aí eu tinha descoberto na época os cursos livres do Teatro Municipal. Aí eu falei, não, agora que eu voltei para São Paulo, agora eu vou retomar minha vida dançante. Fiz inscrição, passei nos cursos livres do Municipal, foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Só que exatamente no dia que lançou o edital de convocação para os alunos dos cursos livres, foi exatamente o dia que eu fui chamada para trabalhar dentro da minha área. Era o meu primeiro emprego. Eu precisava conhecer como é que era a área fitness, como que era uma sala de musculação. E pegou exatamente no mesmo horário. Então foi outra decisão extremamente dolorosa da minha vida, ter que largar os cursos livres do Teatro Municipal, deixar de fazer aula dentro daquele teatro, daquela escola, do Praça das Artes, daquela sala, para poder trabalhar. Então foi uma decisão muito difícil, fiquei muito triste na época, de lembrar eu já fico um pouco embargada também, porque era tipo um sonho, né? Dançar no Municipal sempre foi um sonho pra gente que mora no ABC, pelo menos, então ficou um pouquinho de lado em função da carreira. E aí comecei a trabalhar na área fitness e tudo mais, e etc. Troquei os locais, tentava encaixar o horário de aula, nunca conseguia. E aqui em Diadema não tem uma escola que seja interessante de dança para formação ou dedicada para um balé adulto que fosse um pouco mais avançado, que não fosse aquela coisa iniciante, que a gente sabe como é que existe, aquela coisa de balé adulto só lúdico. Então era uma coisa que eu não queria, eu queria minimamente voltar a uma certa rotina de aulas que eu já tinha anteriormente, nem que seja só a barra, gente. Eu não estava pensando em dançar profissionalmente, mas eu não queria fazer uma aula muito abaixo ou que não tivesse aquela sensação de progressão. E aí eu fiquei por anos, né, enrolando, não consegui arranjar nenhum lugar, trabalhando também que nem uma doida, condenada, indo de uma academia para outra e etc. Até que surgiu a quarentena, né? Bendito. E aí eu comecei a perceber que eu estava muito tempo dentro de casa, comecei a ficar muito estressada, e aí eu comecei a ver que a escola da minha antiga professora da época, que é a Paula Sanches, que foi a pessoa que me ajudou a montar o DRT, que foi a pessoa que me ensinou muito sobre contemporâneo, que era uma pessoa que tinha começado a introduzir a sapatilha de ponta de uma forma diferente para mim. Ela estava com as aulas na escola dela, que é em São Caetano, é bem longe da minha casa. Ela começou a dar aula de modo híbrido, começou a dar aula online. E aí eu pensei, por que não? E foi aonde eu voltei a fazer aulas definitivamente. Isso foi mais ou menos em maio de 2020. Ainda não tava pegando o ritmo, né? Porque quarentena, né? Sabe como é que é? Tem dia que você tá super feliz, mas tem dia que você tá um pouco mais pra baixo. Mas aí fui levando. E aí, a partir do momento que eu comecei a ter uma certa regularidade, pelo menos fazer uma aula uma vez por semana, eu comecei a sentir necessidade de falar mais sobre dança, de tratar mais sobre dança, de ouvir como é que tava o mundo da dança depois de 8 anos de parada. Então, pra mim foi um período de autodescoberta. Então, eu comecei a enxergar meu corpo diferente, lembrando que da época que eu parei de dançar pra agora, eu estou 15 quilos acima do que seria o ideal.
bem entre aspas ideal, porque não existe corpo ideal, mas o que eu tinha antes é diferente do meu corpo agora e a gente sabe que isso pesa um pouco. E aí eu comecei a perceber, né, que na dança a gente não precisa necessariamente seguir um padrão, mas a gente precisa minimamente ter uma força interessante para poder executar os passos. E aí foi a hora que eu comecei a linkar definitivamente a musculação com as aulas de balé. E eu comecei a aplicar em mim mesma, porque eu sempre tive dor no joelho, eu sempre tive problema de quadril. Eu, quando eu era mais nova, na época que eu dançava, eu distendi meu posterior esquerdo e eu perdi totalmente a força do lado esquerdo em função disso. E aí eu pensei, se na época da faculdade as pessoas conseguem adquirir força, por que bailarina não consegue adquirir força? E foi aonde eu comecei a estudar um pouco mais sobre treinos, principalmente treinos em casa, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de academia, apesar de ser profissional de educação física, eu não gosto de academia. E eu comecei a estudar formas de tentar treinar em casa, mas também respeitando as pessoas que gostam de treinar em academia. E foi então que eu montei a minha metodologia MPB, que ela trabalha um pouco sobre mobilidade, que é uma coisa que eu senti muita falta na época que eu retornei a dançar. Comecei a trabalhar muito propriocepção, porque os nossos músculos intrínsecos do pé, eles precisam de um certo cuidado, principalmente na questão de estabilização. Então eu comecei a pegar essas coisas, esses ganchos, né, que eu sentia no meu corpo e comecei a embalar através de uma metodologia com os exercícios da musculação, com os exercícios funcionais, com essa junção de coisas. Oi pessoal, tudo bem? O vídeo ficou bem longo, então eu resolvi dividir em duas partes para que a gente consiga absorver melhor e compartilhar um pouquinho mais dessas informações que pode ajudar muito a bailarina aí que está parada e que acha que não pode voltar. Então, queria convidar vocês para compartilhar, curtir e salvar esse vídeo, e semana que vem eu conto a segunda parte da minha história.